do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se vê dispensado de se esforçar para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam, mais do que outros, aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá mais a cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tomar perfeito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que veio se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Graças a Deus. Do livro Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. O poder da oração. Sintam neste momento como o poder da oração pode tudo transformar. O dia de hoje é muito importante para os que aqui se encontram. Sintam como depende de cada um a transformação de um ambiente ou a transformação pessoal. A música que os envolve também os inebria e traz uma felicidade interior que pode ser sentida. Agradecemos a todos, pois ouviram nossos apelos e tudo volta ao normal. Que essa paz os acompanhe. Não se esqueçam jamais do poder da fé, do poder de uma prece sincera. Talvez vocês não imaginem o quanto puderam ajudar. Graças a Deus, fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Meus companheiros queridos, mais uma vez fomos brindados com a leitura do Santo Evangelho, com a leitura da Irmã Germana, falando sobre os nossos poderes, o poder da fé,
o poder da escolha, o poder de estarmos sempre ajustando as nossas frequências na sintonia mais fina do bem e mais poderosa também. Amigos espirituais dessa casa, equipe responsável pelas limpezas, remoção dos miasmas, preparação do ambiente, convite aos médiuns, tudo que se prepara para uma festa, todos os bastidores, todos os responsáveis para que esse momento possa acontecer. Seja conosco, esteja conosco mais do que nunca. Sugira aos nossos ouvidos, aos nossos pensamentos, sempre as melhores escolhas. Fortalece-nos na nossa coragem, para que possamos deixarmos de lado os diminutivos, como sermos bonzinhos, boazinhas, e nos tornarmos pessoas de bem, gerarmos benevolência, gerarmos beneficência, nos oferecermos, sermos sinceros nas nossas ofertas. Senhor Jesus, Doce Mãe Maria, Francisco, o nosso querido Cavaleiro de Assis, e Fabiano de Cristo, nosso porteirinho do convento de Santo Antônio, são grandes exemplos, sempre se ofereceram, nos oferecendo o exemplo de que a nossa sintonia do bem faz bem a quem recebe, mas faz muito mais bem a quem oferece. Que Jesus, o nosso maior modelo de amor, que a Doce Mãe Maria, o Espírito mais puro depois do Cristo que esteve conosco neste planeta, possam estar sempre nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, mas principalmente nas nossas atitudes. Graças a Deus. Olá, irmãos, boa tarde. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a gente, enfim, eu estava vindo para cá para bater esse papo com vocês aí nos próximos 20 minutos. Eu vim pensando, mas peraí, vamos falar sobre o quê, né? E aí eu imaginei falar justamente sobre fé, né? E aí eu vejo a irmã agora lendo aqui esse trecho dessa mensagem maravilhosa. E nos inspira. A gente vê que estamos todos conectados, né? E quando a gente entra numa frequência, seja ela boa, espero que seja boa ou não, a gente faz parte de um grupo. E ao mesmo tempo, quando a gente faz parte de um grupo, às vezes bom e às vezes não bom, a gente faz parte de um todo, né? É como se nós todos, se nós todos fôssemos um corpo e às vezes tivesse um pedacinho do seu dedo inflamado, né? Aquele pedacinho que está inflamado não deixa de ser você, mas é uma parte que não é boa. Mas vamos sintonizar nas coisas boas, vamos falar sobre fé, né? E a gente lembra do querido São Tomé, que dizia, né? Eu só acredito vendo. São Tomé, me perdoe, mas eu acredito que ele estava um pouco enganado. Eu acho que antes de acreditar para ver, é preciso crer para ver, né? Eu não só acredito vendo, eu preciso crer para ver. E antes de crer para ver, eu preciso conhecer para crer, porque a gente só reconhece o que nós conhecemos, não é verdade? E aí eu brinco com as pessoas, vocês já me ouviram fazer essa pergunta 1000 vezes, eu faço de novo, né? Você nunca viu, por exemplo, um cachorro chorando porque alguém esqueceu o aniversário dele, porque aquilo não faz parte da realidade dele, né? E é claro que eu estou fazendo uma brincadeira com você, mas é verdade. A gente tem que trazer para o nosso nível consciente coisas boas, né? Coisas interessante, nutrir a nossa mente com bons pensamentos, com boas ideias, ler bons livros, ver bons filmes, bater bons papos. Sabemos que isso, na teoria, até que é fácil, mas na prática não é. Não é verdade? Porque a todo momento todo mundo só fala em desgraça, a gente liga a televisão, é só desgraça, só corrupção, só coisas ruins. E como é que a gente vai prevenir a nossa mente dessa maneira? E a gente tem que praticar a nossa fé.
E aí, como eu falei, né? São Tomé diz que só acredito vendo. Antes disso é preciso crer para ver. E antes de crer para ver, é preciso conhecer para crer. E Jesus falava brilhantemente, sempre naquelas frases tão pequenas, com um universo de significados, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos doutrinados a acreditar apenas, na nossa maioria, claro, naquilo que a gente consegue ver. E eu vou te falar uma coisa com toda tranquilidade. Existe muito mais coisas que nós não conseguimos enxergar do que aquilo que nós vemos. A prova disso é que se nós fôssemos capazes, nesse momento, de ver todas as mensagens que estão sendo trocadas aqui, por mensagem de texto, mensagem de voz, fotos, vídeos, se nós tivéssemos essa capacidade, seria uma coisa incrivelmente assustadora. E se nós víssemos, por exemplo, os canais de televisão, a quantidade de informações que estão, enfim, a todo momento circulando, nós não temos capacidade de ver absolutamente nada baseado em tudo que existe. O nosso entendimento, o nível de consciência humana ainda é muito, várias vezes limitados. Eu costumo dizer que uma das frases mais sábias que o ser humano pode dizer é aquela clássica, só sei que nada sei. Porque quando a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe tudo. Quando a gente começa a entender um pouquinho, a gente tem a certeza de que a gente não sabe nada. E é interessante porque imagine que a gente nasce com um pontinho de conhecimento. Imagina uma folha gigante em branco, imagine que você pega uma canetinha, bote naquele pontinho. Imagine que aquele pontinho, por exemplo, é uma ilha. E essa ilha, ela vai crescendo à medida que você vai crescendo. Você vai expandindo o seu conhecimento, vai lendo, pesquisando, ouvindo, aprendendo, vivenciando. E nessas vivências, aquela ilha que faz parte com o mar, e nesse caso, o mar seria o desconhecido. Então, por mais que você aprenda, cada vez mais você amplia a sua consciência de que nada sabe. Deu para entender? Mas não tem nada de errado nisso. Isso é apenas uma reflexão. Porque a grande verdade é que nós estamos aqui justamente para aprender. Esse é um dos grandes motivos de estar aqui. Outros motivos da gente estar aqui é justamente colaborar. Nós precisamos colaborar com esse planeta maravilhoso que nos recebeu. Que todos nós, quando chegar o nosso momento, espero que demore muito para isso, para que a gente experiencie bastante nesse planeta maravilhoso que nos recebeu, mas quando chegar o momento de nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, que cada um de nós tenha a certeza que nós deixamos o mundo um pouquinho melhor que seja por ter estado aqui. Nós comemos as frutas, os outros animais, nós bebemos a água, respiramos o ar, comemos as flores, as folhas, as raízes. Estamos em todo lugar do planeta, conseguimos voar, andar sobre a água, embaixo da água, enfim, conseguimos fazer tudo. Não tem nada de errado nisso. O mais importante nesse caso é que a gente reconheça que o planeta é a nossa casa e que a gente honre e seja grato por ter nos recebido. E que a gente, nesse percurso e nessa experiência, nesse teatro da existência, podemos até chamar de Matrix, se é que você me entende, que a gente tenha essa consciência e que a gente absorva as informações que nós recebemos. Porque, como eu sempre falo, o que faz a diferença não é apenas o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. O mundo de fato está globalizado. E o que a gente faz com tanta informação? Entra no ouvido e sai no outro, e aí voltamos para a fé. Será que nós temos fé de verdade? Ou será que é preciso ver para crer? Não, não é preciso ver para crer. É preciso crer para ver. E antes de crer para ver, nós precisamos conhecer para crer. Então nós precisamos nutrir a nossa mente, não só com bons pensamentos, mas com bons estudos. Instruir-nos, aprender, ler, deixar a preguiça de lado. É muito mais fácil, muitas vezes, chegar em casa, colocar os pés para cima, tomar um banho e relaxar um pouco. Todos nós precisamos disso. Mas por que não pegar um livro? Por que não bater um bom papo? Procurar um canal interessante, uma forma de nutrir nossa mente, de nos preparar para o dia e para os dias que hão de vir, que os problemas vão surgir. Todos nós sabemos disso. Não é novidade. E se você conhecer alguém ou se dizer que nunca teve problema e que acredita que nunca vai ter, eu vou entrevistar você. E você vai ser um marco na sociedade. Porque os problemas fazem parte da nossa vida. Mas a fé que nós temos, com todo o histórico que nós recebemos, de tantos testemunhos maravilhosos, sobretudo no nosso Mestre Jesus, que deixou um legado incrível.
E eu falo muito, por exemplo, para executivos, empresários e pessoas que professam outras fés e inclusive pessoas que dizem não ter fé. E eu falo assim, se você não reconhece a Bíblia como um livro religioso que para mim, como cristão, reconheça pelo menos como best-seller, que está aí há 2000 anos nos mais vendidos. E que Jesus, há 2000 anos, que é um ser que não cabe no imaginário humano, o Augusto Cury, o doutor, médico, psiquiatra, escritor, incrível, fez um trabalho maravilhoso e escreveu uma teoria que transformou no livro, que ele justamente queria provar que Jesus foi fruto da imaginação humana. E na sua tese, no resumo da sua tese, ele diz justamente o seguinte, que Jesus não cabe no imaginário humano. Jesus é além da nossa capacidade, sobretudo na época que ele existiu, na época que ele deixou esse legado incrível. Se hoje nós abrimos a Bíblia, por exemplo, e encontramos mensagem para a nossa vida, para a nossa realidade, num mundo tão turbulento, imediatista, imagine há 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos, ele deixou um legado que não perdeu a validade e possivelmente vai perder. Os relatos de Jesus, com as suas sacadas, com as suas dicas, com as suas orientações, estão além do imaginário humano. E aí, o que nós fazemos com todo esse legado? Colocamos na pasta, colocamos lá embaixo na gaveta e deixamos lá guardado no armário da nossa mente, de uma forma que esteja inacessível. É como se você tivesse um baú cheio de ouro no fundo do mar. Então, minhas caríssimas irmãs e irmãos, não é preciso ver para crer, é preciso crer para ver. E antes de crer para ver, é preciso conhecer para crer. Eu costumo dizer que a espiritualidade funciona mais ou menos assim. Imagina só que você é um mecânico. Imagina que você é um médico. E aí alguém chega na sua oficina ou no seu consultório e chega para você e fala assim, olha só, eu tô com, sei lá, é claro que tô fantasiando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só uma brincadeirinha pra gente refletir um pouco. Imagina se chega lá no médico, o médico fala assim, poxa, eu precisava fazer um exame em você, sei lá, precisava tirar uma radiografia aqui da sua face, mas eu não tenho equipamento aqui, então eu vou ter que encaminhar você para um outro lugar e tal. Ou seja, não é possível muitas vezes fazer aquela radiografia, aquele trabalho ali por falta de ferramentas. Quando nós nos instruímos, dedicamos o nosso tempo a aprender algo instrutivo, é como se a espiritualidade viesse e nós tenhamos esse conhecimento para decodificar aquela mensagem, porque tudo é mensagem, né? É como eu brinco sempre com as pessoas. Eu estou captando algumas informações aqui do cosmos, né? E como o Dr. Sérgio Felipe fala, né? Acreditar que as ideias estão na nossa mente é como acreditar que os atores moram dentro da televisão. Eles não moram dentro da televisão. Eles moram na casa dele. E o cosmos todo é onde nós captamos essa energia. Então a mente é uma energia muito maior. É onde tudo há, né? E até tem um estudo maravilhoso da física quântica que fala que não existe o vazio. E eu acredito muito nisso, não existe o vazio. Se você tiver emoção, tiver sentimentos, você se conecta com a tua mãe, com o teu irmão, do outro lado do planeta. Então as distâncias não existem. Estamos literalmente todos conectados. E existe uma substância que tudo permeia, penetra, preenche, que é o éter. Mas isso é um outro papo para um outro momento. Vamos voltar para cá. E aí eu te falo assim, o médico chega lá no teu consultório, ou melhor, você chega no consultório do médico, e aí ele não pode fazer o exame porque não tem aquele equipamento. Quando a espiritualidade, enfim, a inteligência universal vem até nós, na qualidade de humanos que somos, e eles querem ter uma sacada, ele precisa te dar uma informação desde que você decodifique aquela informação. Que você tenha conhecimento. Por isso que é tão importante ler, por isso que é tão importante aprender. Eu acredito, né, quando você voltar lá para o lugar de onde nós viemos, eles vão nos fazer algumas perguntas. Entre essas perguntas é o seguinte, o que você aprendeu? Outra pergunta que eu acredito que eles vão nos fazer. O que você colaborou? O que você ajudou para tornar o planeta onde você viveu um lugar mais interessante? Reclamar não vale, tá? Claro que nós ainda estamos muito além, né, de ter um governo maravilhoso, de ter um país digno, mas o planeta hoje está muito melhor do que era antes. Hoje em dia a gente não morre mais de resfriado. Hoje em dia, quando tem uma briga no estádio, muita gente é contra, enquanto há poucos séculos atrás as pessoas iam no Coliseu para ver os leões matando as pessoas matando os leões, e tudo, etc. É claro que ainda estamos muito longe de um mundo perfeito. Muito longe mesmo.
Mas a verdade seja dita, já caminhamos muito. Apesar de tudo, ainda vivemos numa democracia. Estamos fazendo uma viagem onde muita coisa pode dar errado, mas tem tudo para dar certo. E se todos nós fizermos um pouco mais, que a gente continue a reclamar. Vale um pouquinho reclamar sim, mas reclamar não ajuda muito. Reclamar só demonstra a nossa insatisfação. O que vai ajudar é nós descruzarmos os braços, levantarmos da cadeira e cada um fazer um pouco que seja de acordo com a sua realidade, baseado no que você tem, aonde você está, da maneira que você pode. E aí, voltando para a questão da fé, minhas caríssimas amigas e meus caríssimos amigos, nós temos que praticar a nossa fé. Porque a grande verdade, se você me permite ser muito franco com você, e quem me conhece sabe que eu sou normalmente muito franco, nós não temos fé como nós imaginamos ou falamos que temos. A nossa fé não é nem do tamanho de um grão de uma mostarda. Mas a boa notícia é que nós temos a grande oportunidade de praticar a nossa fé. Achar que o mundo, né? Eu até gosto às vezes de ouvir determinados materialistas, né? Pessoas que dizem não ter crenças. Eu falo assim, provar que o mundo é espiritual, provar que essa nossa existência é uma passagem, é tão claro que a gente nasce e morre. Você imagina que tem um oceano, e aí vem um golfinho, dá um pulo lindo, ou às vezes nem tão lindo assim, e daqui a pouco, pum, mergulha de novo. A nossa existência é assim. E o oceano é o desconhecido, é o eterno. Nós somos eternos. A prova disso, de novo, é que nós nascemos e morremos. E o fato de nós nascer e morrer não quer dizer que seja triste ou melancólico. Aí você me pergunta, Hugo, você está querendo nos deprimir? Não estou querendo deprimir ninguém, pelo contrário. Eu estou te fazendo refletir. Porque a nossa existência vai acabar. E o que a gente faz nesse período? O que a gente vai aprender? O que a gente colabora? Saber que um dia nós voltaremos para a nossa pátria espiritual é um grande motivo, é uma grande força motivadora para nos fazer arriscar mais, a pensar mais no próximo, a não acumular tanto dinheiro, a não se preocupar muito com o futuro, que o futuro a Deus pertence. Ah, Hugo, mas você está querendo dizer para eu não planejar meu futuro? Não disse isso em nenhum momento, pelo contrário. O futuro deve ser planejado. Se você quer fazer uma viagem, se você quer fazer uma faculdade, se você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, seja lá o que for, vale a pena planejar, mas não viver excessivamente apegado ao futuro. Viver no presente. E a gente estuda passado justamente para que a gente possa melhor viver no presente e melhor planejar o futuro. E que a gente viva a nossa fé, entendendo que existe muito mais coisas que nós não enxergamos do que aquilo que nós somos capazes de ver. Como eu falei para você, as frequências dos rádios, das televisões, as mensagens trocadas, as conversas de telefone circulando a todo momento, o universo macro e micro. Descobriram recentemente, alguns anos atrás, que o átomo pode ser dividido em milhões de pedacinhos. Acho que é a escala de Planck, acho que é isso, não lembro exatamente se é isso. Então, assim, olha que coisa interessante. Então, me perdoe, com todo respeito absolutamente a todas as opiniões, eu estou aqui só para dar uma opinião a você, mas me perdoe os materialistas, então materialismo é ignorância. Porque se... Einstein falava sobre isso, né? Que não existe, tudo é energia, né? Tudo é energia. Levando em consideração que Einstein falava sobre isso há 100 anos atrás, praticamente. Assim como ele falou recentemente, né, foi comprovado, as teorias das ondas gravitacionais, né? E ele falava que tudo é energia. E hoje, a ciência prova mais do que nunca que tudo é energia. Então, acreditar no que há de vir é fundamental, né? É como o Gonzaguinha falava, né? Tem até uma música dele incrível, que eu já cantei aqui também para vocês, já contei essa música, mas acho que está tão oportuna que eu vou repetir ela para vocês. É linda e fala justamente para a gente ter fé no que há de vir. A vida nunca vai ser como a gente gostaria que fosse exatamente. Ela pode ser parcialmente como nós gostaríamos que fosse. Mas a gente tem que acreditar que existe um ser maior, e esse ser é um grande ser de amor que está governando o nosso planeta, o nosso cosmos, o nosso universo e tudo o que há. E Gonzaguinha falava assim: ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. O menino me disse para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida,
fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Muito obrigado a todos. Boa tarde.